Como vai, pessoal? Estamos de volta. Terceira aula de competência, aula 46 do curso completo. Vamos dar continuidade vendo ainda competência por prerrogativa de função, continuando a análise dos dispositivos do CPP, disposições sobre foro no Código de Processo Penal, continuação, regras básicas de competência por prerrogativa de função, a situação do parlamentar licenciado, limitação de foro para deputados e senadores, princípio da simetria ou do paralelismo. Já falamos na aula passada, mas aqui vamos falar sobre o tema de forma específica. Princípio da simetria e júri popular, casuísticas, algumas jurisprudências importantes, e aqui no final jurisprudência, que significa que quando eu trato dos assuntos eu sempre vou abordando o tema através de jurisprudências. Eu creio que assim fortalece bastante a sua compreensão. Vamos dar início. O artigo 85 do CPP apenas vai falar o que a gente já sabe. Então você vai observando que o CPP, na verdade, ele não traz nada que a Constituição não fala. O que a gente precisa fazer para não confundir é ler o dispositivo do CPP atualizando com a ACF. É o que vamos fazer agora. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do STF e dos tribunais de apelação, que não existe mais, então você tem que ler como STJ, TRF e TJ. Crime contra a honra é um crime comum, não é um crime de responsabilidade. E quem julga crimes comuns são órgãos do Poder Judiciário. Você lembra quando eu mostrei a estrutura do judiciário, que eu falei que os órgãos que julgam autoridades com foro são o STF, STJ, TRF e TJ. Então aqui nada mais está dizendo o que a Constituição já diz, que o STF, o STF, ou a esses tribunais superiores, julgarão aquelas pessoas com foro quando oposta e admitida a exceção da verdade. Isso eu já expliquei na aula passada, o que é a exceção da verdade. Você confere lá para saber do que se trata esse procedimento. Artigo 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar. O que nós fazemos com 86? Nós atualizamos ele também de acordo com a CF, porque ele é incompleto se você comparar com a CF. Aqui o que está em vermelho é o texto do CPP. E o que está em amarelo destacado é a minha atualização à luz da Constituição atual. Eu não vou me demorar muito aqui, porque já vimos isso na aula passada, inclusive fixamos com o mapa mental. Então vamos apenas atualizar rapidamente esse texto do CPP. Inclusive você pode rever o mapa mental e você mesmo treinar essa atualização aqui do texto que te ajuda a fixar. Então você inclui o presidente e o vice-presidente da República, parlamentares, o PGR, os comandantes das Forças Armadas, membros dos tribunais superiores, do TCU, e aqui você coloca essa observação que os chefes de missões diplomáticas são os brasileiros. Tudo isso que nós já destrinchamos na aula passada. E com relação ao inciso 2, você fica atento que a CF diz nos crimes conexos de mesma natureza com os do presidente da República. Então, quais são os crimes conexos de mesma natureza com o presidente da República que o STF ele não vai julgar? São os crimes de responsabilidade. Se o crime for comum, vai ser julgado pelo STF. Então, revisa isso, é a questão de memorização, e você precisa estar batendo isso várias vezes, revendo, até ter certeza que você domina esse assunto e não vai esquecer. O artigo 87 não tem mais aplicação, porque falava sobre tribunal de apelação para julgar governadores e interventores. Não tem tribunal de apelação, interventores também não, e os governadores são julgados pelo Tribunal Especial, como vimos. Agora vamos avançar e ver regras básicas de competência por prerrogativa de função. Na aula passada eu já me referi a muitas delas, aí serve de revisão e vamos complementar com as novas. O foro por prerrogativa de função tem por objeto o que? Causa penal, entendida como qualquer infração penal, crime, contravenção, crime de responsabilidade, dolosos contra a vida, crimes eleitorais e militares. Não existe foro privilegiado por prerrogativa de função para ação de improbidade administrativa, já vimos. Essa súmula 451 vai dizer que a competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional, nós vimos. E aí, eu mostrei uma jurisprudência do STF
que diz que após o despacho de intimação para apresentação das alegações finais, não haverá modificação da competência, e eu frisei que isso se dá nas duas vias. Se o parlamentar ele deixou o cargo, mas lá no STF já tinha esse despacho, não vai descer para a vara o processo. E na vara, se já tinha um despacho e a pessoa ocupou o cargo de parlamentar, foi eleito, o processo também não sobe se já tinha um despacho. Só que eu preciso esclarecer um detalhe com vocês. Se o foro de prerrogativa de função se dá em razão do cargo, aqueles crimes cometidos antes da diplomação, por mais que essa pessoa venha a ser diplomada parlamentar, o foro não se estende a esse crime cometido antes. Então, o exemplo que eu dei, você precisa compreender à luz do que acontece na prática, e eu esqueci de mencionar com vocês, que é o seguinte: eventualmente, o parlamentar ele comete um crime, sendo parlamentar, diplomado, e ele vem a perder o mandato, ele não é reeleito. Ele deixa o cargo e não tem processo nenhum, mas ele cometeu um crime durante o exercício do mandato. Já passado algum tempo, o MP ele vem oferecer uma denúncia, e aí oferece pelo juiz da vara, da primeira instância. Essa pessoa, o que ela faz? Ela busca a reeleição. E reeleita, como esse crime ele foi cometido à época do mandato, esse sim vai subir, salvo se já tiver esse espaço de estimação. Por que que isso acontece? Porque lá no STF, os processos correm como se fosse primeira instância, e o STF não tem essa estrutura para estar julgando um processo como se fosse um juiz de primeiro grau. Então demora muito e acaba prescrevendo o crime, de acordo com o artigo 109 lá do Código Penal, que diz que antes da sentença transitar em julgado, a prescrição ocorre pela pena máxima em abstrato prevista na lei penal. Então esse sobe e desce que acontece na prática acaba por implicar na prescrição do crime. E de qualquer forma, seja o STF ou seja o juiz da vara, terá que exarar uma sentença extintiva da punibilidade por prescrição. Lembra bem, atualiza esse entendimento. Esse vai e vem que pode acontecer é só com crimes cometidos no exercício do mandato. Se o crime foi cometido pela pessoa que não é diplomada, não é parlamentar, por mais que venha a ser diplomata, essa situação ela não vai acontecer. O processo sempre vai correr na vara, ok? Então aqui, ó, por dedução lógica, a competência por prerrogativa de função não se estende aos crimes cometidos antes do exercício do cargo. A súmula 703 do STF diz que a extinção do mandato do prefeito não impede a instauração do processo pela prática dos crimes previstos no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. Esse decreto, nós vimos, ele foi recepcionado pela CF de 88 como lei ordinária. E ele faz previsão de crime de responsabilidade e crimes próprios cometidos por prefeito, crimes comuns próprios cometidos por prefeito. Essa súmula se refere a esse entendimento também do exercício do cargo, dizendo que a extinção do mandato do prefeito não impedirá a instauração do processo, mas não será mais no TJ ou TRF, se for o crime federal. Será na vara. Não impede a instauração do processo, mas ele perde o foro se extingue o mandato. Vide tema 453 do STF, também relacionado a essa necessidade do cargo. Manutenção de prerrogativa de foro a magistrados aposentados. Qual é a tese? O foro especial por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados. Para quem não sabe, o STF ele mantém um banco de teses e temas. Então surge alguma questão controvertida, um hard case, então ele coloca lá tema tal, que essa situação precisa ser resolvida. Quando eles resolvem, eles divulgam uma tese. Então isso aqui cai muito no concurso, é bom você estar sabendo manejar com essa ferramenta e estar sempre consultando. Acessa o site lá do STF para você tomar conhecimento disso. Então, com relação a magistrados aposentados, qual é a tese? O foro especial de prerrogativa de função não se estende a eles. Ainda sobre o assunto cargo, essa jurisprudência do STF, que o suplente só tem foro quando no exercício efetivo da função do parlamentar substituído, porque o foro se dá em razão do cargo. Se ele não está exercendo esse cargo,
não tem foro, aqui o suplente. Mesma coisa acontece com os juízes convocados do primeiro grau para compor uma turma do tribunal. Eles não têm o foro do desembargador, eles não serão julgados no STJ. Os juízes continuarão a ser julgados pelo tribunal respectivo, a segunda instância, o segundo grau, a quem eles estão subordinados, porque o cargo é aquele que eles possuem e não do desembargador. Os juízes de primeiro grau, quando convocados para os tribunais de justiça para exercer a função de desembargador, não possuem a prerrogativa de foro previsto pelo artigo 105.1 da CF. A prerrogativa de foro é inerente ao cargo e não a eventual exercício da função em substituição, uma vez que o convocado mantém sua investidura no cargo de origem, ou seja, juiz de primeiro grau. E aqui essa jurisprudência do STF se refere à fase de investigação, ressaltando que a prerrogativa de foro se estende a essa fase. O que acontece na prática assim, eventualmente, há uma quebra de sigilo telefônico de pessoas que integram determinada organização criminosa, mas que nenhum deles tem foro. Então está correndo aonde? Perante a autoridade policial. A autoridade policial representou pela quebra, o juiz autorizou e aí está tendo aquela escuta. Só que no meio da conversa surge uma pessoa com foro. Ou seja, essa pessoa aparentemente faz parte dessa organização criminosa. O que a autoridade policial tem que fazer? Tem que identificar qual é o foro dessa autoridade e imediatamente remeter para o órgão competente que eventualmente julgará essa pessoa descoberta que possui foro por prerrogativa de função. E não continuar realizando essa escuta. Para quem quer realizar prova para delegado da Polícia Federal, Polícia Civil, isso aqui é importante tanto para a prova quanto para a atuação prática. Porque já houve situação da autoridade policial continuar com as escutas e realizar um autuado em apartado. Essa escuta aqui é da autoridade com foro. Essa aqui são das demais pessoas. E como se estivesse ali fazendo um bom trabalho, adiantando o serviço. Só que no final, tudo isso será considerado prova ilícita e não será admitida nem mesmo para o recebimento da ação penal. Não vai conseguir dar justa causa à ação penal, porque a justa causa de uma ação penal não pode ser embasada como prova ilícita. Então essa é a única situação que o inquérito policial vai afetar a ação penal, porque de regra o inquérito policial é dispensável. Pode ter ação penal sem inquérito, mas precisa ter justa causa. O MP precisa dar justa causa ao juiz para ele receber a ação penal. E o que geralmente o MP usa para dar essa justa causa? É o inquérito policial. Mas se foi baseado com prova ilícita, não tem justa causa, mesmo que aqueles fatos ali estejam provados, mas provado com prova ilícita. Então isso é vedado pela Constituição Federal. Já vista que o princípio é que os fins justos pressupõem meios justos. Então, esse meio da prova ilícita não é considerado justo pela CF. A máxima de Maquiavel não vai funcionar aqui, de que os fins justificam os meios, e nesse caso vai contaminar o recebimento da ação penal. Agora vamos ver a situação do parlamentar licenciado. O que é isso? É quando um deputado federal, por exemplo, ele é convidado para ser ministro de Estado. Hoje, na mídia, você está assistindo uma cogitação do deputado Osmar Terra ser convidado a ser ministro da Saúde. Essa é uma hipótese. E o que acontece na prática com a sua situação funcional? Ele pode escolher a melhor remuneração, aquela mais vantajosa, e optar por ela. E também ele passa a responder por crime de responsabilidade lá no cargo de ministro. Então, para ele, não vai se aplicar aquela regra de que parlamentar não comete crime de responsabilidade, que vimos na aula passada. Porque ele está na função de ministro de Estado, ele foi nomeado, e ele pode sim responder por crime de responsabilidade. E lá no parlamento, ele pode sofrer um processo interna corporis de cassação do mandato, como vimos na aula passada, por atos praticados como ministro de Estado, não. Ele terá
que sofreram o processo por crime de responsabilidade. Mas se o ato ele foi praticado como parlamentar, aí lá, interna corporis, ele poderá sofrer na Câmara dos Deputados o processo de cassação do mandato, que não se confunde com o crime de responsabilidade. E essa jurisprudência trata dessa situação. Cumpre a esta Corte conhecer da impetração na qual se discute se os atos ministeriais do parlamentar licenciado se submetem à jurisdição censória da respectiva Câmara Legislativa. O membro do Congresso Nacional, que se licencia do mandato para investir-se no cargo de ministro de Estado, não perde os laços que o unem organicamente ao Parlamento. Consequentemente, continua a subsistir em seu favor a garantia constitucional da prerrogativa de foro em matéria penal, bem como a faculdade de optar pela remuneração do mandato. Não obstante, o princípio da separação e independência dos poderes e os mecanismos de interferência recíproca que lhes são inerentes impedem, em princípio, que a Câmara a que pertença o parlamentar o submeta, quando licenciado, nas condições supramencionadas, a processo de perda do mandato em virtude de atos por ele praticados que tenham estrita vinculação com a função exercida no Poder Executivo, uma vez que a Constituição prevê modalidade específica de responsabilização política para os membros do Poder Executivo. Na hipótese dos autos, contudo, embora afastado do exercício do mandato parlamentar, o impetrante foi acusado de haver usado de sua influência para levantar fundos junto a bancos, com finalidade de pagar parlamentares para que na Câmara dos Deputados votassem projetos em favor do governo. Então, ele, como ministro do Estado, utilizou de influência como parlamentar para influenciar a Câmara dos Deputados. Então, tal imputação se enquadra, em tese, ao preceituado no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Então, é um ato que somente o parlamentar pode cometer. Então, ele praticou esse ato utilizando do seu vínculo ao parlamento. Então, essa situação o qualifica como sujeito a responder a um processo para cassação do mandato, em razão desse ato que é vinculado à Câmara dos Deputados. Então, você precisa diferenciar o joio do trigo, saber o que é um ato de ministro de Estado, o que é um ato de parlamentar e qual a consequência em razão disso. Nessa situação aqui, devido a esse ato, esse parlamentar licenciado pode sim responder ao processo de cassação para a perda do mandato, em razão do intuito de fraudar, por qualquer meio ou forma, ou regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado da deliberação. Isso que está previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, que é um ato praticado por esse ministro de Estado licenciado, mas que não perdeu o seu vínculo com o parlamento. Essa jurisprudência que segue vai esclarecer para vocês o foro de prerrogativa de função somente aos crimes cometidos durante o exercício do mandato em razão do cargo. Essa jurisprudência é de 2018, então você já pode ter ouvido falar que o parlamentar tem foro por prerrogativa de função, independente se o crime foi cometido antes da diplomação. E aí, o que acontecia, a diplomação ou a busca de eleição aconteceria para ter foro. Então, a pessoa cometia um crime grave e buscava ser eleito para ter o foro, o processo correr. Como se fosse primeira instância no STF, demoraria muito e o crime prescreveria, a pessoa sairia impune. O entendimento do STF modificou. Então, como é recente 2018, você precisa corrigir o seu pensamento se você está trabalhando com a informação antiga. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo em razão dele. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo STF, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no artigo 102.1b e c da CF, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e que não guardam qualquer relação com o seu exercício. Esse é o entendimento antigo. O novo é o seguinte:
Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes como a probidade e a moralidade administrativa. Ele está se referindo aqui a essa situação de se eleger parlamentar para buscar o foro e, por conseguinte, uma prescrição. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva a seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções e não impunidade, e não ao fim legítimo de assegurar a impunidade, é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material, isto é, que os protege por suas opiniões, palavras e votos, à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Só que ele está trazendo uma relação dessa imunidade material por opiniões, palavras e votos que nós estudamos na aula de imunidade, para fazer uma analogia a esse caso de cometimento de crime e foro. O crime também precisa ter relação com o cargo e ser praticado em razão desse exercício, para que prevaleça o foro. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais para adequá-las às suas finalidades. Resolução da questão de ordem com a fixação da seguinte tese. Olha a tese que você deve guardar. Vou destacar aqui. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então, presta muita atenção. Até agora, eu venho trabalhando com você do básico para o complexo. Então, qual foi o básico que eu falei? Que a causa é penal, seja contravenção, doloso contra a vida, salvo as exceções que eu conversei com vocês. Mas agora você precisa complementar. Esses crimes precisam estar relacionados com as funções desempenhadas, precisa ser cometido durante o exercício do cargo. Ok, pessoal? Guarda essa informação e vai para a prova com confiança. Agora vamos seguir e ver jurisprudência sobre esse assunto, o princípio da simetria ou do paralelismo, que eu disse o que é na aula passada. Essa aqui do STF, os Estados-membros têm competência para organizar a sua justiça, com observância do modelo federal. A Constituição Estadual não pode conferir competência originária ao Tribunal de Justiça para processar e julgar os procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa, os defensores públicos e os delegados de polícia. Aqui são os advogados do Estado, os advogados da Assembleia Legislativa, advogado público, defensor, delegado de polícia. Você observa na CF algum foro para algum profissional desse equivalente? Nós vimos isso na CF? Não. Nós vimos que aí o PGR, que é o Procurador-Geral da República, e vimos o AGU, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Até agora foi isso que nós vimos. Então aqui o Procurador-Geral do Estado, tudo bem, é equivalente. Agora, o Procurador do Estado, o comum, o advogado, o procurador da Assembleia Legislativa, o defensor, o delegado de polícia, nós não temos o delegado federal na Constituição, não temos o defensor público federal na Constituição, então não tem nenhum funcionário desse equivalente na Constituição. Então, esse caso é que não respeitou aqui o princípio da simetria. Assim, a Constituição Estadual não pode conferir essa competência originária ao Tribunal de Justiça para julgar essas pessoas, visto que não gozam da mesma prerrogativa os servidores públicos que desempenham funções similares na esfera federal. Essa outra jurisprudência aqui é de 2019. Eu marquei por quê? Caso você já tenha estudado em outra fonte, alguém pode te apresentar uma jurisprudência passada
com o STF declarando constitucional dispositivos de determinada Constituição estadual que conferia foro a esses procuradores aqui do Estado, da Assembleia Legislativa. Então teve essa aqui de 2002, que vedou, mas nesse interregno entre 2002 e 2019, teve um caso que o STF julgou que poderia. Mas você apaga isso da sua cabeça, foi um caso isolado, inexplicável, e você guarda essa aqui que ratifica que não pode, que é de 2019, do ministro Alexandre de Moraes. O plenário, por maioria, julgou procedente pedir o formulário em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 81.4 da Constituição Estadual do Maranhão. O dispositivo impugnado inclui, entre as autoridades com foro criminal originário perante o Tribunal de Justiça, procuradores do Estado, procuradores da Assembleia Legislativa, defensores públicos e delegado de polícia. Então está ratificado que não pode. Agora, pessoal, peço mais atenção de vocês, porque eu vou introduzir um conhecimento novo, que você precisa somar aquilo que você já acreditava, que você já sabia. Então observa que eu estou colocando de uma forma metódica, aos poucos, para você ir estruturando tijolo por tijolo. E assim você fica com a base firme. Na aula passada, eu cheguei a mostrar essa lei aqui para vocês, 13.844/2019, quando eu falei do AGU, lembra? Eu falei que para você lembrar que o AGU ele tem foro privilegiado no STF por crime de responsabilidade, junto com aqueles outros representantes dos polos de uma ação penal. Lembra que eu falei dos juízes, o CNJ, o PGR, o Conselho Nacional do Ministério Público? Eu mostrei essa lei para dizer para vocês que o AGU está ligado ao presidente da República, assim como os ministros do Estado. Agora eu quero introduzir o seguinte conhecimento para vocês. Antes dessa lei aqui de organização básica da Presidência da República, nós tínhamos essa outra aqui que falava sobre algumas autoridades com status de ministros, tal como esse artigo 20 que está aqui. Isso já foi questionado no STF, porque entendeu-se que isso seria uma manobra do Executivo para conferir foro a determinadas autoridades que a Constituição, prima facie, não contemplava. Então, o legislador ordinário ele tem o poder de dizer aquilo que a Constituição não disse, sem necessidade de emenda constitucional. E observa que aqui no artigo 20 também são considerados ministros de Estado, além dos titulares dos ministérios, lógico, ministro do Meio Ambiente, da Justiça, tem chefe da Casa Civil, chefe da Secretaria do Governo, chefe da Secretaria-Geral, chefe do GSI, esse aqui que está muito falado hoje na mídia, cargo ocupado pelo general Augusto Heleno, e o AGU e o presidente do Banco Central do Brasil. Esse questionamento já chegou no STF, como eu disse, em 2007, está aqui informativo 483, tem julgado, inclusive, ratificando esse foro, por exemplo, do presidente do Banco Central. Ou seja, estas pessoas aqui são consideradas ministros para efeito de leitura daqueles dispositivos constitucionais que falam do ministro de Estado. Então, são ministros de Estado, além dos titulares do ministério, você considera estas outras pessoas aqui. Inclusive, se você atentar para os repórteres, eles chamam essas pessoas, por exemplo, de ministro-chefe da Casa Civil, ministro-chefe do GSI. Então, a partir de hoje, começa a prestar atenção como que a mídia se refere a estas pessoas aqui. E você lembra do que nós conversamos agora. Então, olha essa jurisprudência que falou do presidente do Banco Central. A turma, resolvendo questão de ordem, decidiu
afetar ao plenário julgamento de habeas corpus em que se sustentava a competência do STF para processar e julgar ação penal instaurada contra o paciente condenado pela Sexta Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro, por peculato e gestão fraudulenta de instituição financeira, tendo em conta a presença de co-réu detentor de foro especial por prerrogativa de função, a saber, ex-presidente do Banco Central do Brasil, cujo cargo fora transformado em cargo de ministro de Estado. Então, observa que o STF reconhece essa condição do presidente do Banco Central do Brasil de possuir foro em razão do seu cargo ter sido transformado em cargo de ministro do Estado por força da lei federal que vigorava na época, que era a Lei 10.683 de 2003. Agora, a atual ainda mantém essa qualidade do presidente do Banco Central do Brasil, além de outras pessoas, como o chefe do GSI, o AGU, etc. Então, agora que você já está avançado na matéria, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele mapa mental que eu mostrei na aula passada e você vai acrescer esse parêntese. Então, está aqui o mapa mental. No local em que está ministro de Estado, você vai colocar observação, vide artigo 20 da Lei 13.844 de 2019. Retornando, eu quero falar para vocês agora uma outra coisa relacionada a essas leis que organizam a presidência da República. Além desse artigo 20 que fala do status de ministro, tem outros dispositivos nessa lei, e que tinha também nessa lei, que falam de secretários especiais. Então, secretário especial da aquicultura, secretário especial da pesca, do esporte, vários secretários especiais. São secretarias especiais que têm os secretários especiais. E diante de determinados casos concretos que implicam em crimes, essas pessoas buscavam o quê? O foro. E o STF, mutatis mutandis, ele disse o quê? Que para secretário especial, não. Ou seja, como se ele dissesse, olha, para aquelas autoridades que, querendo ou não, são mesmo equivalentes a ministro de Estado. Aquelas tudo bem. Agora, secretários especiais, vamos parar por aí. Porque a todo talante ficaria muito evidente aquele intuito do legislador buscar ser mais forte que a Constituição Federal. Então, o julgado é esse e está dito aqui. Para efeito de definição da competência penal originária do STF, não se consideram ministros de Estado os titulares de cargos de natureza especial da estrutura orgânica da Presidência da República, malgrado lhes confira a Lei 10.683, revogada por essa lei atual que eu mostrei. É o caso do secretário especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República. Essa secretaria foi extinta por essa lei de 2019, mas ainda permanece aqui nessa lei diversas outras secretarias especiais, de diversos ramos da atividade do governo. E essas secretarias especiais, então, você guarda que os secretários respectivos não possuem o foro, haja vista esse julgado aqui que é a base. Seguindo em frente, agora nós vamos ver o princípio da simetria e júri popular. Vamos corroborar o entendimento que eu já expliquei na aula passada. Eu disse que se a Constituição Federal confere foro por prerrogativa de função a determinada autoridade, por exemplo, o presidente da República é julgado no STF por crime comum. Esse foro especial se sobrepõe à competência do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, porque a regra de foro é mais especial que essa, e as duas normas constam da própria Constituição, a mesma hierarquia. O que é diferente se a Constituição estadual ela confere foro a uma autoridade equivalente com base no princípio da simetria. Por exemplo, o comandante da Polícia Militar é simétrico ao comandante das Forças Armadas, que tem foro de acordo com a Constituição Federal para ser julgado no STF. Entretanto, essa eventual norma da Constituição Estadual não tem o condão de revogar uma norma superior que está na Constituição Federal, que trata do júri. A súmula vinculante 45
traz justamente esse significado. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Depois dessa explicação, fica fácil você entender a razão dessa súmula. Aqui está a competência do Tribunal do Júri. Eu trago isso a título de conhecimento complementar. Então, aqui nós temos as competências mínimas. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, minimamente, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Você guarda esse mnemônico aqui, ó, IFAI. Homicídio, infanticídio, feminicídio, aborto, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. E a observação que lesão corporal seguida de morte não é da competência do júri, porque ele é préter-doloso. O resultado morte, ele acontece de forma culposa. O dolo é em lesionar. E a súmula 603 do STF traz esse entendimento, dizendo que a competência para processo de julgamento de latrocínio, que é um crime préter-doloso, é do juiz singular e não do tribunal do júri. Você vai observar em artigos doutrinários a defesa de julgamento pelo júri do latrocínio, mas não é o que você precisa saber para a sua prova. É um crime contra o patrimônio e préter-doloso, porque o resultado morte acontece de maneira culposa, segundo a teoria. Apesar desses entendimentos, que são razoáveis dos artigos científicos, de que no latrocínio o agente ele age, em tese, em dolo eventual, não se importando se vai ocorrer o resultado morte ou não. Mas isso é tese para o mestrado, para o doutorado, para o concurso público, é isso aqui. Também, eventualmente, para uma prova discursiva de segunda fase, de um concurso para promotor de justiça, se for pertinente, você pode defender essas teses. Para finalizar, vamos ver as casuísticas. A situação aqui foi o seguinte: o parlamentar renunciou ao mandato para que perdesse o foro, o processo descesse à vara e nunca fosse julgado, enrolasse mais um pouco. O que ia acontecer? Prescrição do crime em abstrato, 109 do Código Penal, antes de transitar sentença penal condenatória, que sequer existiria. O processo teria que baixar porque ele renunciou, deixou de ocupar o cargo. O que o STF falou? Negativo. Nesse caso, não, porque isso é um subterfúgio. Você está tentando burlar, e a finalidade das regras constitucionais, principalmente, é o justo e não o injusto. Então, olha como é que foi julgado. Renúncia de mandato, o ato é legítimo. Entretanto, não se presta a ser utilizado como subterfúgio para deslocamento de competências constitucionalmente definidas. Ele estava querendo fazer o quê? Evitar o julgamento em tempo. No caso, a renúncia do mandato foi apresentada em 27 de outubro de 2010, na véspera do julgamento da ação penal pelo plenário do Supremo. Pretensões nitidamente incompatíveis com os princípios e regras constitucionais, porque exclui a aplicação da regra de competência deste Supremo Tribunal. Outra situação. Pode ter casos que têm autoridades com foro, mas tem pessoas comuns que não têm foro e estão agindo conjuntamente, crimes conexos ou unidos por continência. Nesse caso, o STF tem essa súmula 704 de que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, aquele exemplo que eu dei da autoridade policial que está realizando uma escuta autorizada pelo magistrado de determinadas pessoas que integram uma organização criminosa, e em meio a essas escutas vem a descobrir que ali tem uma autoridade com foro. Ele tem que remeter imediatamente esse caso para o órgão competente para eventualmente julgar essa autoridade. Ele que vai decidir sobre essa escuta e se eventualmente tem que ser realizado pela Polícia Federal, não estadual, etc. Então vamos imaginar que essa pessoa descoberta com foro é o presidente da República. Em eventual denúncia, o PGR poderá incluir aquelas pessoas sem foro com base na conexão e continência. Então foca agora na situação do foro. Na aula de conexão e continência, você vai complementar o seu estudo e saber por que é assim, o que é conexão, o que é continência.
Só que aí tem uma situação, o caso do mensalão. No caso do mensalão, tinha mais gente sem foro do que com foro, e aí sobrecarregou muito o STF. O STF aplicou o artigo 80. Será facultada a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstância de tempo ou de lugar diferente, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Então, essa súmula 704, ela diz que é admissível a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. E o artigo 80, aplicado pelo STF, inclusive aqui no caso do mensalão, diz que isso é facultativo. Mas quem que decide pelo desmembramento? É o órgão jurisdicional competente para julgar a autoridade com foro. Agora, uma pergunta de prova para vocês. E se o crime conexo ele for doloso contra a vida, cuja competência é do tribunal do júri? Nós vimos que a autoridade com foro não será julgada pelo tribunal do júri. Os corréus, então, também não serão, porque há aí uma conexão. Esse caso prático aqui, conhecido internacionalmente da Botkiss, abordou esse tema da seguinte forma. Ademais, em caso de coautoria em crime doloso contra a vida, o privilégio de foro ostentado por um dos agentes, porque prefeito municipal de Santa Maria, não atrai para a competência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o julgamento dos demais corréus, os quais devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, seu juiz natural. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Corte e do Supremo Tribunal Federal tem proclamado que, em caso de crime doloso contra a vida cometido por mais de uma pessoa, aquele que não ostenta foro por prerrogativa de função deve ser julgado perante o júri popular, em consonância com o preceito normativo do artigo 5º 38D da CF. Então, o que você deve aí incorporar no seu conhecimento? Esse foro que tem autoridade e que os corréus são para lá atraídos por conexão e continência, não atrapalha, não interfere, não tem um condão de modificar a competência constitucional do júri. E isso você consegue inferir pela primeira aula que nós tivemos sobre competência. Lembra que nós falamos que a competência ela pode ser absoluta ou relativa, e que a competência relativa ela tem fundamento infraconstitucional. E aqui na súmula 704, você não leu que essa atração do corréu se dá por conexão e continência? A conexão e a continência é tema infraconstitucional, é de competência relativa. Então não tem o condão de modificar uma competência absoluta constitucional como é a do Tribunal do Júri. Então nesse caso aqui, não haverá essa atração para o júri. Então, a súmula 704 não se aplica quando o crime for doloso contra a vida. E aqui está o exemplo, que é o caso da Botkiss. Para fechar, é vedada a sessão secreta para o julgamento de autoridade com foro. Norma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que previa julgamento de ação penal em sessão secreta, é inconstitucional. O plenário do STF declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade de dispositivos do regimento interno do TJ do Distrito Federal que exigiam sessão secreta para o julgamento das ações criminais de competência originária daquela corte. Então imagina um juiz do Distrito Federal que comete um crime comum e tem foro no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A sessão seria secreta? Então isso foi declarado inconstitucional pelo STF. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui o assunto foro por prerrogativa de função e vamos seguir em mais aulas de competência.